Claudinei Carneiro. Um manual de como se conectar com Deus todos os dias e viver uma vida com resultados sobrenatural a partir de hoje. É assim como ele é por dentro. Eu recebi, como eu comprei em mãos, eu tenho até o autógrafo dele. Vou mostrar pra vocês. Não importe com o barulho do ventilador, tá? Porque tá muito calor hoje. Aqui tá, ó. Aos amigos Roberto e Everaldo, o encontro com Deus pode mudar tudo. Eu comprei este livro no dia 13 de fevereiro de 2022. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui tá mostrando todas as redes sociais dele, o Face, o Insta, o Twitter. Aqui, ó, tem a fotinha dele, que é o Claudinei Carneiro. Ele é conhecido pela sua forma simples e clara de transmitir suas mensagens. Fundou a igreja Oxygen Church, que tem experimentado um rápido crescimento. Nascido em 1981, ele começou a pregar e a ensinar depois de um poderoso encontro com Deus, que transformou sua vida. Claudinei já é um pastor há quase 13 anos, tendo pregado em vários países, como Japão, Chile, Peru e Estados Unidos. Hoje ele mora com sua família em Marília, no interior do estado de São Paulo. O livro Encontro narra a impactante experiência que o autor Claudinei Carneiro vivenciou desde o seu primeiro encontro transformador com o Espírito Santo. Quando nosso amado Jesus subiu ao céu, deixou entre nós a promessa de que enviaria seu Espírito para nos confortar e guiar, a fim de que vivemos o sobrenatural no dia a dia. No entanto, com o passar dos anos, parece que alguns no corpo de Cristo se esqueceram do privilégio de ter essa pessoa tão amável, o Espírito Santo, habitando em nós e subestimaram a capacidade para a qual ele foi enviado. Por isso o autor conduz o leitor à Bíblia com o objetivo de demonstrar como essa experiência deixada de lado está disponível para todos e como alcançá-la é mais fácil e mais rápido do que possa imaginar. O Espírito Santo é uma pessoa, entretanto, mais importante do que isso, a obra de Deus mostra como é possível a todos o relacionamento de amizade pessoal e sobrenatural com Ele. Esta leitura rápida e impactante vai transformar sua jornada cristã em uma fonte de vida. O encontro é uma mensagem clara e de fácil entendimento, que vai tirar qualquer dúvida que impede o fluir do Espírito Santo em seu viver. A diferença entre uma experiência e um relacionamento, como aprender a ouvi-lo, como ter uma vida de oração mais efetiva e profunda, como ter tudo à sua volta, tocando e transformando pelo encontro diário com o Espírito Santo. Falar desse livro para mim não é tão difícil pelo fato de que eu conheço o autor pessoalmente. Ele é um pastor da igreja onde eu fui várias vezes assistir os cultos, que é da Oxygen Church. Gostava muito dos cultos, eu vou lá ainda de vez em quando, mas eu não frequento, não sou membro da igreja, mas eu sou membro do corpo de Cristo, porque eu não sou muito assim não gosto muito de doutrinas, de pessoas que dizem como que a gente tem que agir e como que a gente tem que fazer. Eu acho que quando a gente fala de Espírito Santo, quando a gente fala de Deus, é Ele mesmo que nos transforma, que nos molda, que nos modifica, que nos faz dar o entendimento. É Ele que nos ajuda a crer e mudar as nossas ações. Não são pessoas que mudam o nosso agir, a nossa forma de agir. Acho que tá batendo um pouco de claridade no meu óculos por causa que eu tô com a janela aberta. Se estiver ouvindo o barulho do ventilador, dos pássaros, deixa pra lá. Então, Claudinei, ele tem uma forma maravilhosa de pregar. Amo, ele é muito cativante, ele fala muito bem. Ele leva a gente a um outro nível, realmente. Não posso dizer que ele não é bom, a pregação dele é maravilhosa. Antes dele fundar a igreja Oxygen Church, ele era pastor em uma outra igreja. Só que ele tinha umas ideias muito inovadoras, ele pensava de umas formas muito diferentes. Então, onde ele pregava, onde ele tinha sua comunhão, onde ele frequentava, onde ele pastoreava, ele foi considerado até muitas vezes como louco, porque pela forma dele pensar, porque ele acredita muito assim em pessoas desigrejadas, na verdade que fala, desigrejadas. Ele fala muito em pessoas desigrejadas, pessoas que foram excluídas, porque não conseguia manter aquele padrão que a igreja pedia. Porque na verdade, o que ele acredita? Que muitas pessoas fingem ter aquele padrão
e na verdade não tem esse padrão. Na verdade, na hora que vai vivenciar essa vida, é apenas uma vida de mentira. Então ele acredita que você tem que estar lá sendo você de todo o coração para você não ter que inventar ser aquilo que você não é. Então ele prega muito sobre isso. Seja você e deixa que o Espírito Santo te molde e que você vai sendo transformado dia a dia. Ele não acredita que você tem que ser santo para ir na igreja. Lá é lugares de pecadores, pessoas que erram. Ele fala muito, muito disso. E aqui nesse livro ele apresenta muitas experiência pessoal dele, que ele tinha um encontro com o Espírito Santo. Que ele fala como que era a sua vivência diária, como que Deus fala com ele, como ele ouve, e não é ele que está aqui para julgar ninguém. Que o julgamento tem que ser feito por aquele que tem a propriedade máxima para isso. E que nem mesmo Jesus ele nos julga, porque ele veio aqui para ser o nosso advogado. Então quem são as pessoas para julgar cada coisa, cada ato que a gente faz nessa vida? Seu desejo era viver o cristianismo de uma forma diferente. Ele queria ter uma forma grandiosa, uma experiência igual antigamente. Ele sempre dizia assim, principalmente em várias passagens do livro, que o Deus ele é o mesmo hoje e sempre, que ele não muda. Então se ele não muda, por que ele não pode ver o sobrenatural de Deus como os antigos? Por que ele não pode ter aquelas experiências grandiosas que antigamente se tinha? Era isso que ele buscava, era isso que ele acreditava, era isso que ele queria. Aconteceu então em determinado momento que para a igreja onde ele ministrava já não fazia muito sentido a sua presença. Então ele foi desligado pelos seus pensamentos inovadores, pela sua forma de querer agir e como ele queria conduzir os seus cultos, como ele queria conduzir dali em diante a sua forma de agir. Então ele foi cortado do seu ministério, onde ele ficou por um bom tempo desesperado, sem saber o que fazer, ele ficou muito triste, até mesmo ele duvidou porque Deus tinha feito isso com ele. Mas mesmo assim ele sempre criou, teve a sua crença, acreditou muito em Deus, apesar de ter ido para o fundo do poço, apesar dele ter acreditado, ter sentido algumas dúvidas se era o que ele deveria ou não fazer. Mesmo assim ele continuou seguindo, continuou agindo conforme ele cria e acreditava. Depois de muita oração, muita comunhão, muita fé, ele começou a ministrar numa pequena casa com algumas pessoas, que ele continuou falando de Deus, continuou fazendo o seu projeto. Dali, daquela casa, ele alugou um lugar maior e assim foi acontecendo as coisas para ele. Foi crescendo o seu ministério cada vez mais e mais. Seu crescimento parecia inacreditável, porque foi ao meio uma pandemia. E ele crescia mais e mais. Em meio a uma pandemia, onde estava tudo fechado, mesmo assim o seu ministério começou a crescer. E ele foi tendo cada vez mais certeza que realmente era o chamado de Deus para a vida dele. Que ele estava fazendo o que era. Hoje, já faz 5 anos que ele está com esse seu novo ministério. Que ele já tem o seu lugar, que é grande, onde todos os cultos, o lugar está cheio de pessoas, buscando, adorando, querendo ver este movimento maravilhoso que ele mesmo promete e ele fala. Quais são as principais características que a gente encontra neste livro? Então, neste livro encontraremos experiências vividas pelo pastor Claudinei Carneiro, relatando todos os seus entendimentos sobre o Espírito Santo, relatou sobre as águas profundas, dando grande encorajamento para o estudo da Bíblia, com grande preocupação na intimidade do Espírito Santo e você. Relata o Espírito Santo como pessoa que quer ser seu amigo e que sente ciúmes. Ele quer ser seu amigo e te guia os caminhos, pois ele sabe o caminho para a terra prometida, a salvação. Acredita que todos nós temos que ter um lugar secreto, um lugar separado para o encontro diário da sua comunhão com Deus. Este é um lugar que ele te espera todos os dias. Você estuda e ele te dá o direcionamento. Claudinei relata o quanto sua vida mudou depois que ele teve esse relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, tratando como amigo. Relata ainda que sua amizade é tão forte que as pessoas que chegam perto dele podem sentir, muitas até mesmo se emocionam. Ele cura inclusive doenças. Acredita que sua amizade com o Espírito Santo é tão profundo que aconselha o leitor a conhecer as águas profundas. Seu amigo ama tanto que querem que todos saibam de sua amizade, que quer deixá-lo conhecido, transformando lugares e pessoas com sua presença, provando grande avivamento na igreja. Agora, as minhas considerações finais. Eu acredito, gente, que é um bom livro de cabeceira. Ele é um livro que ele nos traz
muitas experiências, né, dele, que ó, eu vou até falar assim, o dia que eu tava lendo, eu fiz um belo de um resumo, assim, o que eu busquei pra mim, o que eu acreditei. Acredito ser um bom livro de cabeceira, não podemos esquecer que são suas experiências baseadas em estudos e comprometimento e comunhão diária. Que nesse livro principal seja... Que, na verdade, vamos falar com as minhas palavras aqui, que eu fiz um resumo, né? Pra mim, este livro é o quê, gente? Ele é um livro maravilhoso, é um livro de cabeceira, eu ainda indico ele. Acredito que o nosso principal livro para busca de informações de Deus tem que ser a Bíblia, porque a Bíblia, ela foi inspirada, né? As pessoas que escreveram foram inspiradas por Deus, muitas coisas foram escritas com o próprio dedo de Deus, então eu creio muito na Bíblia. Então aqui você vai encontrar as experiências do Claudinei, a forma que o Claudinei enxerga. O autor, ele deixa claro sua forma de ver a vida, a forma que ele acredita sobre o livro. Mas é um livro muito bom, ele nos remete muito à Bíblia, ele acredita muito na Bíblia e ele acredita muito no avivamento. Ele acredita que a igreja está muito morna, que as pessoas precisam de um avivamento, elas precisam voltar a crer, elas precisam voltar a crer no inacreditável. Na verdade, ele fala assim que a gente deixou muitas vezes de crer que Deus ele faz milagres, ele cumpre suas promessas. Ele fala que hoje em dia não se vê tanto isso pela nossa pouca falta de fé. Porque até mesmo Deus, Jesus ele fala, né, no Novo Testamento, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas. Então é nisso que o Claudinei acredita, que a gente pode ter um reavivamento, que se nossa vida tá muito pacata, muito parada, é porque realmente a nossa fé tá pouca, porque quando a nossa comunhão está forte com Deus, vem provações, vem milagres, a gente consegue transformar vidas, por onde a gente passa, a gente pode sentir o cheiro suave de Jesus. Ele fala muito sobre isso. E é um livro muito, muito bom, e eu quero ler um pouquinho, as últimas páginas para vocês entenderem um pouco da linguagem dele, para que vocês possam adquirir esse livro e acreditar nas experiências maravilhosas que ele pode conduzir para a minha vida e para a sua vida. Eu realmente admiro muito a forma que ele fala, eu admiro muito a forma que ele acredita, eu admiro muito, assim, a forma que ele lutou naquele momento que todo mundo desacreditou nele, todo mundo falou que ele era louco, que ele estava querendo levar a igreja por um lado estranho. Mesmo assim ele creu, mesmo assim ele buscou, mesmo assim ele transformou. E ele leva muita palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado no que a gente ouve. E a gente tem que fazer uma coisa que Daniel Lopes, ele fala muito, ouça-se de tudo e retém o que é bom. Então, esteja em todos os âmbitos. E você tem que reter o que é bom. E como que você faz isso? Buscando, aprendendo, estudando, diariamente você buscando o seu conhecimento. Por mais que você lê vários livros, o livro, ele abre a nossa mente. E quando a gente pega um livro para ler, que é uma coisa que está muito fora daquilo que a gente acredita, o nosso cérebro, ele já... Então, há muita importância de você buscar o conhecimento, não ficar pegando conhecimento pronto de outras pessoas. Mas também é muito importante você ir atrás de vários relatos, várias formas que as pessoas acreditam, para aumentar o seu conhecimento cada vez mais, a sua fé. Buscar Deus acima de todas as coisas, buscar conhecimento. Aqui, como vocês sabem, eu gosto muito de ver sobre história, eu gosto de realidade, então eu leio muito sobre política, sobre história, religião. É esse aqui o âmbito que eu gosto muito no meu canal, e que eu vou estar trazendo vários livros para que vocês entendam, para que vocês busquem conhecimento, que conhecimento, gente, é poder. Ninguém pode tirar da gente conhecimento, as pessoas podem tirar tudo, mas o conhecimento é nosso, o conhecimento vale mais do que qualquer propriedade, o conhecimento vale mais do que qualquer coisa, porque você pode perder tudo, com o conhecimento você recupera tudo novamente. Então, é muito importante a gente não parar de estudar, é muito importante a gente ler sobre tudo, é muito importante a gente ter a fé, para a gente ter o discernimento do que é o certo e do que é o errado. A gente não pode esquecer que o grande caminho, que o grande manual de tudo é a Bíblia, e que é ele que nos conduz à vida eterna. Vamos ler a página 349 até o final. Faça esta oração. Espírito Santo, há muito tempo eu tenho esperado por este encontro sobrenatural com a sua pessoa. Já li muito sobre histórias de avivamento, biografias de avivalistas,
sempre desejando algo a mais, e hoje descobri que o Senhor sempre esteve comigo, me preparando exatamente para este momento. Eu estou pronto para escrever a história que o Senhor tem para mim. Nesse momento estou aqui, esperando o teu sopro, aguardando o teu fogo, o fogo da tua presença, o fogo que começa e não se apaga, pois foi para isso que nasci. Sei que sairei marcado daqui para sempre. Venha sobre mim como nunca visto antes. Me tome por completo, tome cada área da minha vida que lutei e sozinho não consegui. Abro mão hoje de fazer as coisas do meu jeito. Embriaga-me com a tua presença até que eu não tenha mais nada de mim mesmo. Assim como quando a glória da tua presença entrou no templo de Salomão, onde os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar. Tamanha intensidade da tua presença. Assim venha sobre mim, sem reservas. Queima-me com o teu fogo. Coloque em mim o grito da tua voz para as nações. Espírito Santo, desejo ser teu melhor amigo e me comprometo a todos os dias estar contigo no nosso lugar secreto, lugar particular do nosso encontro entre eu e você. Guia-me com a tua doce voz e me leva a cumprir o propósito para o qual eu nasci. Sempre te obedecerei, custe o que custar. Tua voz será sempre meu guia, meu norte. Assumo o controle da minha vida e do meu ministério, de uma vez por todas. Me perdoe por tantas vezes te ignorar, não obedecer e chegar onde cheguei por não te ouvir. Assuma totalmente. Tu és o supremo pastor da minha vida, dos meus negócios, da minha família, do meu ministério, de tudo. É tudo teu. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu amigo leitor, você é o presente de Deus para as nações. Você está sendo entregue às nações como perfume derramado sobre elas. Você será levado como um vento que não se sabe onde vem nem para onde vai, mas será conduzido por ele. Fique sempre sensível à sua voz e direção. Lembre-se que o poder da voz do Espírito Santo não está em você ouvi-la, mas em obedecê-la imediatamente. Assim será o seu caminho. Sei que deve estar sentindo um fogo queimando em seu interior. Você verá coisas e sentirá coisas que o mundo ainda não viu e nem sentiu. Meu conselho agora é que feche este livro, guarde-o e vá para seu lugar preferido. Coloque uma boa música de adoração, pois agora, daqui em diante, será só você e ele. Te mostrei a direção, te apresentei meu melhor amigo e agora será vocês dois assim para sempre. Em alguns momentos você se sentirá envolto da nuvem da presença, sentirá outras ondas de poder passando por seu corpo, sua pele sentirá seu toque, sentirá como correntes elétricas passando por você. Outros verão a glória de Deus ou sentirão o peso da sua presença. Não importa como ele virá, só peça que ele venha como ele quiser. Fique em silêncio se faltar palavras, mas diga apenas uma coisa: quero mais, muito mais, até não existir mais nada em mim do meu eu. Somente se ache em ti. E que o mundo possa te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo caminhar. Serei um exemplo para a minha geração, que é possível andar com Deus aqui e agora. Minha jornada com você foi sensacional e sobrenatural. Quando eu comecei minha história com o Espírito Santo, nunca imaginei poder um dia apresentar ele para alguém. Mas, como disse na introdução deste livro, o pedido dele obedeci. Cumpri minha missão, o que ele me pediu, obedeci, nos mínimos detalhes. Quantas vezes, escrevendo essas páginas, senti o sopro do céu. Fui abraçado por ele, sua glória desceu sobre mim. Tive que parar por diversas vezes para tentar me conter. As lágrimas me sobressaíram nos olhos. Senti por várias vezes quando sua presença me envolvia, enquanto escrevia. Sei que deve ter sentido mesmo. Um fogo ardeu em mim. Meu coração queimou e procurei transbordar dele com simples palavras. Já posso dizer que o admiro. Será um prazer um dia conhecê-lo pessoalmente e ouvir seu testemunho. Enquanto isso não acontece, por favor, me envie seu testemunho, pois quero muito ouvir e ler. Procure nossas redes sociais e compartilhe para que o mundo saiba o que ele tem feito com você. Deus te abençoe e que o Espírito Santo seja o melhor amigo para sempre. É essa a linguagem, eu quis ler um pouquinho para vocês verem a linguagem que ele usa. Essa aqui, ó, dele, que eu já mostrei no começo.
eu queria que vocês sentissem um pouquinho da forma que ele fala. E assim eu vou me despedindo deste livro, com muita tristeza, porque eu tive um apego dele. Eu tenho várias postagens deles aqui no canal, no meu Insta. Eu sempre falo muito dele, porque ele foi sim o meu companheiro de algum tempo aqui no canal, companheiro de vida. Realmente eu levei esse livro, eu li, eu gostei muito, muito do conteúdo dele. E realmente agora eu fecho essas últimas palavras, essa última leitura, dando tchau e vindo novas leituras por aí. Diz aí pra mim, você, o que você gosta de ler? Qual é o conteúdo? O que você procura? Você lê? Quantos livros você lê por ano? Apesar que eu acredito que não é a quantidade de livro, mas sim a qualidade. Porque eu mesmo fiquei namorada, assim como ele fala, ele usa muito essa palavra, eu fiquei namorada desse livro. E tô muito triste, de verdade, de ter acabado de ler, porque ele tem apenas 351 páginas. Então, assim, foram dias e dias lendo, relendo. Vai chegando o momento do livro que eu comecei a ler devagar, porque eu não queria que acabasse esse namoro entre eu e o livro. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixa de comentar, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, me ajudar, dar aquele joinha. Pessoal, escreve aí pra mim qual é o tipo de leitura que vocês gostam, se vocês gostaram de eu apresentar esse livro. Deixa aí no comentário falando qual livro que vocês acham que eu vou ler, qual que é o próximo livro escolhido. Porque primeiro eu vou me namorar de outro livro, porque esse aqui eu estou me despedindo. Mas vai ficar aqui em casa, na minha estante. Mas eu acabei essa leitura, então se eu tô enamorada e falando com a cabeça a leitura com tanta tristeza, é porque realmente eu amei o livro. Até o próximo vídeo. Tchau! Boa leitura! Não esqueça, conhecimento é poder.